Você voltou, que bom! Ontem a gente começou olhando para Jesus na cruz e recebemos o chamado de ser testemunhas. Hoje a perspectiva muda. A gente vai olhar para alguém que estava dentro do círculo mais íntimo de Jesus, que andou com ele 3 anos, que viu milagres de perto e que num momento trocou tudo isso por dinheiro. O personagem é Judas Iscariotes. Roda a vinheta. Abre comigo aí em Mateus 26, versículo 15. Esse é o momento em que Judas vai até os líderes religiosos e faz uma proposta. Ele disse: "Quanto me darão para que eu o entregue a vocês?" E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo, né? Judas literalmente deu o valor de um escravo ao Filho de Deus. E essa história nos ensina muito sobre o que acontece quando a gente coloca coisas no lugar que pertence a Cristo. Judas era habilidoso com números. Vinha de uma região privilegiada da Judéia. Era o único dos 12 que não era da Galileia. Se destacou rápido e virou o tesoureiro do grupo. Cuidava das doações. Conforme Jesus ficava mais conhecido, mais gente doava. Nunca era muito, mas o dinheiro passava pelas mãos de Judas. Um dia, ele percebeu que ninguém mais conferia as contas. Ninguém pedia prestação de contas. E começou a tirar um pouco para ele. Talvez no começo, moedas pequenas, quase imperceptíveis. Mas foi crescendo. A Bíblia diz em João 12,6 que Judas era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Mas o problema de Judas ia muito além de moedas. Ele achava que Jesus ia derrubar Roma e que ia virar imperador e que ele, Judas, seria o tesoureiro do império. Esse era o sonho. Nas discussões sobre quem seria o maior do reino, ele se via nos bastidores administrativos. Nunca haveria crise financeira. Ele ficaria feliz em administrar os pães que Jesus multiplicasse. Toda vez que a multidão tentava coroar Jesus e ele recuava, Judas se frustrava. Vou colocar Jesus numa situação de vida ou morte. Ele vai ser obrigado a reagir, vai irromper em glória, fazer milagres e tomar o trono. As 30 moedas seriam o troco, perto do que ele ganharia como braço direito do rei. Só que não foi isso que aconteceu. O beijo de Judas não começou revolução nenhuma. Começou a maior traição da história. E nem um detalhe que dói. Antes de sair da ceia, João 13:27 diz que Satanás entrou em Judas. Ele contemplou Jesus, mas escolheu voluntariamente se afastar daquele que poderia salvá-lo. Ao se distanciar, Judas perdeu as últimas palavras de Jesus antes da cruz. Perdeu a promessa de João 14:2, vou preparar um lugar para vocês. Perdeu a esperança do Consolador, perdeu o incentivo de ser ramo da videira verdadeira. Perdeu a garantia de que a tristeza se transformaria em alegria. Perdeu a oração de Jesus em favor dos discípulos. Tudo registrado em João 14:17. Judas abriu mão de tudo isso por 30 moedas. O que me impressiona é que Judas estava dentro. Seus olhos viram Lázaro saindo da tumba. Seus ouvidos registraram cada palavra do Sermão do Monte, cada parábola, cada conversa privada. Mas o coração estava fechado, sonhando com um dia em que Jesus seria imperador e ele o tesoureiro. Isso me lembra gente que vai à igreja, assiste os cultos, canta as músicas, participa dos eventos, mas o coração não está ali. Vive perto de Jesus, mas trata ele como um realizador de desejos. Me dá isso, me dá aquilo, ao invés de tornar Jesus o melhor amigo. E vem aquela ilusão. Tá, tudo bem. Toda semana eu estou na igreja, participo, sei as músicas. Mas essa acomodação impede raízes profundas. Tem cristão que não sabe explicar a própria fé, nem conhece a vontade de Deus para sua vida. Vamos ser honestos, a ganância nos nossos corações.
A gente quer sempre mais e melhor. O celular precisa ser do melhor modelo, o videogame da última geração, o notebook mais rápido, a roupa da melhor marca e tudo postado nas redes sociais. Jesus sabia disso. Por isso avisou em Lucas 12:15: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de aparência. Judas ouviu esse ensinamento. Ele viu o jovem rico se afastar tristemente de Cristo. Testemunhou o arrependimento de Zaqueu. Notou o desperdício de Maria ao derramar o perfume nos pés de Jesus. Ele sabia o que Jesus pensava sobre priorizar bens acima de tudo. E ainda assim escolheu o dinheiro. Se Judas tivesse se rendido de verdade, pensa no que ele teria feito pela igreja primitiva. Com as habilidades que tinha, com a inteligência que tinha. Agora pensa o que Deus quer fazer através de você. Quais dons você tem que estão sendo desperdiçados porque o coração está em outro lugar? No momento aí do grupo hoje, quanto tempo de rotina você gasta com Deus? E com telas, coloca na balança quanto tempo você conversa com a galera? Você já escolheu a sua profissão? Como o conselho de Jesus sobre servir uns aos outros pode te ajudar nessa escolha? Conversem quando acabar o vídeo sobre isso. A história de Judas mostra que às vezes o dinheiro custa mais do que ele vale. Ele pagou com a própria alma. Eu quero te perguntar, você consegue identificar quais coisas seu coração mais valoriza? Pense agora. O que ocupa a maior parte do seu tempo, da sua energia, dos seus pensamentos? Se a resposta não for Jesus, eu quero te convidar a mudar isso. A Bíblia diz em Mateus 6:33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Deus não pede que você abra mão de tudo. Ele pede para ser o primeiro. Quando Ele é o primeiro, todo o resto se encaixa perfeitamente. Escolhe um dia dessa semana e faz um jejum digital. Troca a tela por tempo com Deus. E me conta aqui nos comentários depois como foi. Tá bom? Ora comigo agora. Senhor, eu quero que o Senhor seja rei da minha vida. E que cada um que está assistindo agora consiga te colocar em primeiro lugar. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente vai falar de um líder religioso que conhecia cada profecia sobre o Messias. Sabia a Bíblia inteira. E quando o Messias apareceu na frente dele, olho no olho, ele mandou matá-lo. A história de Caifás é um alerta sobre o que o orgulho é capaz de fazer. Eu te espero amanhã, às 7:30.